Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Anselmo Heller e hoje eu decidi falar sobre um assunto bem bacana, bem legal mesmo. E principalmente, mas não somente para quem está começando, mas principalmente para quem está começando a nos acompanhar aqui, de repente não viu nenhum vídeo, não ouviu nenhum áudio nosso, né? Não sabe nem que a gente tem uma playlist ali com todos os RPGs que saem aos sábados, do episódio número 1 até o episódio atual. Bem, se você é um camarada desse, vai lá, meu amigo, se inscreve no canal, acompanha a nossa playlist. Todo sábado temos um novo episódio do nosso RPG e você vai poder acompanhar ali no seu ritmo, entendeu? Os episódios são de 1h e 50, no máximo 2 horas a cada sábado, tá bom? Então fica bem tranquilo para você ouvir, para você acompanhar a nossa história e se divertir junto com a gente. Então vamos lá, se não é inscrito no canal, se inscreve, meu amigo. Minha amiga, ajuda o canal a crescer, tá bom? E deixa um like aí no vídeo, em todos os vídeos, em todos os áudios que você gostar, ajuda a gente. Deixa o like, comenta, pode falar, pode criticar, pode falar o que você quiser. É bem-vindo o seu comentário e a sua opinião vai ser bem apreciada. A gente vai levar em consideração mesmo, tá ok? Dito isso, vamos partir para o assunto principal desse vídeo. A palavrinha-chave é autoridade. Mas não é autoridade de um policial, não. Não é autoridade de um juiz, não. A palavrinha autoridade, no mundo Cesses, ela tem um outro significado. Para a gente entender isso, eu quero começar falando sobre seres muito antigos, muito vividos. Não é velho dele tá ali, com a face enrugada, cabelo branco, até porque a cor do cabelo no mundo Cesses não significa idade. Não tem nada a ver. Porque aqueles que já acompanham um pouquinho, né, sabem que todo Alman, ele é imortal de natureza. Ele não envelhece, ele não adoece, ele não morre, ok? De formas naturais, ok? Igual um ser humano, caquético, pobre coitado ali, que chega aos seus 90, 100 anos, já capotou. A maioria deles, antes, né, de, 70, 60 anos, já está bem acabado, com falta de capacidade ali de pensamento, locomoção, enfim. No mundo Alma, isso não existe. Os seres no mundo Alma, eles são perfeitos. E quanto mais o camarada, no mundo Alma, ele vive, mais ele ganha autoridade de existência. Então, a primeira autoridade e a autoridade maior de todas elas é a autoridade por tempo de vida. Opa! Então, assim, pera lá, você está falando que se um camarada tiver 1 milhão de anos, né, porque os almas são eternos, então o cara pode viver 1 milhão de anos, certo? Certo. Então, se o camarada tiver 1 milhão de anos e ficar lá à toa 1 milhão de anos e tiver um outro que tem 100 anos apenas e o cara treinar ali durante 100 anos, se esforçar fisicamente, ganhar nível, o camarada que é mais velho tem mais autoridade do que o mais jovem? Sim, essa é a verdade. Então, quando a gente fala em autoridade, a gente une ela a poder e também a capacidade. Quanto mais vive, mais autoridade tem, ok? É como se fosse um vinho. Quanto mais velho, melhor é. É uma comparação boba aqui, mas é só para a gente entender um pouquinho, bem basicão mesmo, do que se diz a autoridade no mundo Cesses e também, né, no mundo Alma, que é toda a grandeza da criação aí, da onde o mundo Cesses faz parte. O mundo Cesses é um mundinho pequenininho. E só para exemplificar, a vastidão inteira, toda a criação, ela possui muitas divisões. O mundo Cesses é apenas um lugar, né, que a gente vai explorar inicialmente no nosso RPG, e ele está cercado de maravilhas inimagináveis. Temos submundos, planos, planícies, ilhas, temos dimensões distintas, temos o próprio plano místico, o plano espiritual chamado Éspero, o plano áureo, temos as plenitudes, os reinos, enfim.
todas as vastidões e todas as divisões no espaço que a gente ainda vai explorar, a gente vai viver junto, a gente vai se divertir, muita coisa, acredite você, em cada uma dessas divisões, em cada cantinho desse aí, tá ok? Existem muitas outras construções no espaço e cada uma delas possui um nível de antiguidade. Por isso que eu citei um pouquinho variado aí as construções, para falar que um mundo todo ele tem mais ou menos autoridade do que outro tipo de mundo. No caso do nosso querido mundo Cessis, um mundo famoso por ser rodeado de portais. Existem muitos portais no mundo Cessis, de norte a sul, leste a oeste, cima a baixo, do núcleo às bordas do mundo. Ele está rodeado de portais, como se fosse uma peneira cheia de portais ali, que liga o mundo Cessis a todas essas estruturas que eu falei agora há pouco, todas essas construções, todas essas grandezas aí no espaço. E o mundo Cessis ele é muito novo comparado a todas essas coisas. Porém, o mundo Cessis ele possui muita autoridade como mundo, como criação. Por que disso, Anselmo? Porque ele possui esses portais que são muito antigos, que foram criados por seres lendários, que deram-se origens através de fenômenos. Existem milhares de lendas que contam sobre o surgimento de tal portal em tal lugar. Então, todas essas situações envolvendo os portais trazem uma autoridade muito grande para o mundo Cessis e faz do mundo Cessis um mundo também muito famoso, muito conhecido, muito visitado e explorado por todas essas partes aí, tá ok? Agora, como eu falei, o mundo Cessis é um mundo relativamente novo, mas o que traz tamanha autoridade para o mundo Cessis é a antiguidade, né? A quantidade de tempo de existência dos portais que se ligam de todas as partes da criação com o mundo Cessis. Então isso vincula ao mundo Cessis e torna ele um mundo de muita autoridade. Ele mesmo sendo jovem, possui elementos, né, no caso aí que a gente está falando agora, os portais, que são muito antigos. Então, o mundo Cessis é muito famoso, muito respeitado, muito admirado e também possui muita autoridade. E toda essa autoridade do mundo Cessis dá direito ao criador do mundo Cessis e ao seu próprio mundo possuir muito poder acumulado, ou seja, a sua área cetrial, aquela areazinha no espaço que regula, né, as autoridades, quem que pode fazer arte, quem que não pode fazer arte, aquela coisa toda, né, do mundo Alman, ela é muito poderosa. A área cetrial do mundo Cessis é uma das mais poderosas que existem, porque ele possui essa quantidade absurda de autoridade. Então, nesse caso, para um mundo, quanto maior autoridade o mundo possui, maior é a quantidade de poder que o criador daquele mundo pode ter e pode utilizar na construção e na manutenção do seu mundo. Eu falei um pouquinho sobre o mundo, falei um pouquinho sobre as divisões no espaço. Agora é interessante falar também sobre a autoridade dos seres comuns até os criadores. Como é que ela funciona? E para que essa tal autoridade importa? Então vamos lá. No mundo Alman, mais propriamente dito, dentro do mundo Cessis, as criações elas funcionam igual o planeta Terra, digamos assim. A gente tem insetos, bichos, a gente tem animais, a gente tem peixes, a gente tem aves, a gente tem toda essa estrutura aí de animais irracionais. E a gente tem o que seriam os seres. Em vez da gente chamar de seres humanos, a gente só chama de ser, ok? Toda vez que você ouvir no RPG alguém falando a palavra tal ser foi e fez aquilo,
o ser da raça Lempter, o ser da raça Endivan, o ser da raça Clalk, se refere à categoria de seres que seriam semelhantes aos seres humanos. O cara é bípede ali, na maioria das vezes, ele tem 2 braços, 2 pernas, a cabeça, o pescoço ali, tronco e tal, olho, boca, ouvido e cabelo. A maioria das vezes é assim que funciona. A descrição da palavra ser se refere a esse tipo de estrutura criacional aí, tá ok? Então, esse tipo de criação, esse ser, ele possui um grau de autoridade. E qual grau de autoridade ele tem? Ele tem uma autoridade maior do que os insetos, os animais, né, os peixes, as aves. Isso aí é natural, é a autoridade natural dele, tá bom? Agora, um ser, ele é inferior, tanto em autoridade quanto em poder, quando se compara às criaturas, que são outros tipos, outra categoria de criação. Criatura é uma outra palavra usada para definir uma categoria de seres mais poderosos. As criaturas, pessoal, elas são mais achegadas, digamos assim, com os seus criadores. Vamos dar um exemplo aqui, porque eu já gravei um vídeo e um áudio falando da lenda dos 12 Endivans, então vocês já sabem, se você ouviu, beleza. Se não ouviu, não tem importância não. Depois vai lá e ouve, que é muito bacana a lenda dos 12 Endivans. Mas em resumo, você já sabe que existem tipos de criadores chamados Endivans. Nem todo Endivan é um criador, tá ok? Mas a lenda fala de 12 Endivans. Então a gente pega um Endivan desses, por exemplo, o último Endivan. E o último Endivan, quando ele ficou lá, né, a história desenrolou, ele teve um trabalho de fazer criaturas para serem guardiões do seu mundo, quando ele se ausentasse do mundo. Então o que acontece? O último Endivan, ele criou vários seres, da raça Seikin, da raça Clalk, da raça Lempter, da raça Dourado, fez um monte de tipo de seres. Porém, ele fez outros tipos de criação racional, um pouco mais elevada em poder, em autoridade, porque o trabalho dessa criação seria um pouco maior, entende? Então, ela teria mais autoridade. Ele fez criaturas um pouco mais evoluídas do que os outros seres que ele criou, entendeu? Então, agora eu acho que vocês já entenderam a diferença de ser, seriam os seres ali normal do mundo e tal, as criaturas seriam criações mais elevadas, de um poder maior, mais próximas ao Criador, e as definições de trabalho, de objetivo que ele vai dar para a criação. E uma observação. Além dos seres e das criaturas, existem as hipercriaturas, que são ainda mais poderosas, com maior autoridade, com destinos ali meio que traçados para fazer determinadas coisas mediante ali a vontade do seu criador. Então, esse exemplo foi só para entender um pouquinho da hierarquia da autoridade. Um inseto tem menos autoridade do que um ser tem menos autoridade do que uma criatura tem menos autoridade do que uma hipercriatura, e, por sua vez, todos esses tipos de criação têm menor autoridade do que um tipo de entidade, né, de ser que a gente chama de criador. Então, o limite de autoridade, quem mais possui autoridade são os criadores? Não. Aí é que entra a importância da vida, da existência. Se um ser normal viveu muitos e muitos anos, milênios talvez, e ele possui mais idade do que um determinado criador de tal raça, o ser mais velho, né, mais vivido, possui mais autoridade do que aquele criador. Para ser criador, ele precisa ter habilidades e sabedorias, mas para possuir autoridade é a vida que dá, entendeu? Então o resumo disso é que a autoridade ela vem com a vida, o tempo de vida. Mas por que isso é importante?
Ah, beleza, Anselmo, você falou até agora de autoridade, mencionou importâncias de classes de seres, né? Ser, criatura, hipercriatura, criador, falou até de autoridade de mundos, citando o mundo Cesses, né? Que mesmo sendo um mundo jovem, é ligado por muitos portais antigos, místicos e lendários, o que dá a ele a tal da autoridade. Mas para que isso importa? Como é que funciona a autoridade? Se eu tenho, se eu não tenho, que diferença faz? Para mim, se eu estou vivendo dentro do mundo ser, dentro do mundo alma. Então, pois bem, a autoridade ela é um tipo de poder que vai se prevalecer diante de todos os outros tipos de poderes. A autoridade ela atua principalmente na parte da violência à alma, na parte da disputa, na parte onde envolve conflito, entre outras palavras, lutas, guerras, combates, etc. Tá bom? Então, para que serve a autoridade? Ela serve para proteger quem a possui e fazer quem a possui prevalecer de certas situações que vão colocar sua existência em perigo. Falando de uma maneira mais clara, a autoridade ela tem a finalidade de diferenciar quem é mais antigo de quem é mais novo no mundo alma. E além de fazer essa diferenciação, a autoridade pode ser considerada um poder, assim como se fosse um prêmio, né? Quanto mais você vive, quanto mais você existe, mais precioso é você, mais poderoso e mais capaz, com mais condições, mais recursos. A autoridade ela é tão incrível que ela funciona literalmente como uma defesa e também como um ataque. Um bom exemplo disso é a diferença, a grandeza da diferença da autoridade, por exemplo, de um criador para um ser normal, um alma comum. Um criador, ele possui a autoridade tão mais elevada do que as suas criaturas, os seus seres, que ele simplesmente pode utilizar da sua autoridade falando. Se ele quiser, ele pode destruir uma criatura ou um ser apenas com o poder da sua autoridade, a sua fala. Ela é capaz de fazer tamanha grandeza. Ah, tá bom, Anselmo, impressionante, mas isso aí não seria o puro poder do Criador? Não, não é. O puro poder do Criador é a capacidade que ele mesmo adquiriu. A autoridade é algo que é dado pela área cetrial, aquela área no espaço que fica ao lado do mundo. Então, é a área cetrial que controla a autoridade dos seres, das criaturas, das hipercriaturas, dos criadores, das demais entidades, inclusive a autoridade do meio ambiente. E, por fim, a autoridade do mundo por inteiro. Como eu já expliquei antes, né? O mundo Cesses é um mundo de muita autoridade, então a área cetrial libera muito poder e muita capacidade para o Criador do mundo e para o mundo inteiro. E essa é a forma mais básica de se falar e de se entender sobre a autoridade. De fato, existe ainda alguns outros meios de influenciar essa autoridade e de ter mais autoridade sem possuir idade, por exemplo, né? Mas isso é um assunto mais para frente, quando a gente avançar um pouco mais na nossa história, na nossa exploração do mundo ali, do mundo Cesses, quando os personagens estiverem mais avançado ali no mundo, a gente volta a falar sobre esse assunto, sobre autoridade, sobre densidade, poder real, enfim, tem muita coisa bacana ainda para ser tratado. Por enquanto, era somente isso mesmo que eu queria deixar registrado aqui. Então, meu amigo, minha amiga, se você parou aqui nesse vídeo, não ouviu nenhum episódio do nosso RPG chamado Cesses, o Início, eu te convido a ir lá no YouTube ou no Spotify, na Amazon Music, aonde você preferir, encontrar a nossa lista de vídeos lá, de áudio.
se inscrever, acompanhar a gente e ouvir os episódios que a gente posta ali semanalmente, tá ok? Atualmente é todo sábado, a gente coloca um episódio ali e você vai gostar bastante. No início, por ser algo muito novo, muito grande, né? E modéstia à parte, é mesmo, é muito grande, muito grandioso, tem muita profundidade, é algo que vale muito a pena investir o seu tempo e o seu lazer vai ser muito bem recompensado por isso, né? Porque é algo que não vai te fazer perder tempo, mas vai te fazer engrandecer mentalmente. Enfim, você vai ter muitos benefícios. Você vai mergulhar em um mundo de muita criatividade, muita história, muita textura, entendeu? Você vai adquirir muito poder de raciocínio, conhecimento, enfim. É muita vantagem, além de se divertir, de rir com a gente, de ver as trapalhadas do pessoal ali, né, dos personagens, durante o dia a dia, da vida deles ali no mundo CES, na escola Origem Suprema, onde eles estão. E então eu te convido a se inscrever no nosso canal e começar a acompanhar os nossos vídeos, os nossos áudios, porque vale muito a pena. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha aí para um amigo, para um vizinho, para um parente que de repente gosta assim de história, né? História de ficção, de ação, de aventura, mistério, um pouquinho de terror às vezes, né? Porque faz parte, mas é bem de levinho, nada para deixar vocês sem dormir não, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito grato pela companhia de vocês e já que o assunto foi passado, com toda a autoridade que eu tenho, eu agradeço a vocês e até o próximo. Grande abraço.